Bom dia, meu povo! Estamos aqui para a nossa aula de revisão, onde vamos abordar a questão da regionalização do Brasil, que foi o primeiro conteúdo que vimos em sala de aula. Esse conteúdo é revisão lá do 5º ano, que são as nossas 5 regiões. Segundo conteúdo que vamos ver na aula de hoje, tipos de paisagem, paisagem natural, paisagem humanizada, e o nosso terceiro conteúdo, que são relacionados com a localização e orientação, pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Com relação a esses 3 assuntos, qual aquele que vocês tiveram mais dificuldade na hora de responder o TD ou não conseguiram assimilar, ou seja, entender o conteúdo? Qual foi desses 3? Regionalização, tipos de paisagem ou localização e orientação? E aí, me digam aí, qual que vocês tiveram mais dificuldade? Para mim, foi para localização e orientação, mas não foi nada demais não, foi só um pouquinho mesmo. Com relação mais aos pontos subcolaterais ou os cardeais e colaterais? Ou tudo? Eu não sou muito bom nos subcolaterais, às vezes eu me confundo. Certo. Mais alguém? Não. Não? Então, estão todo mundo expert. É isso? Não estão com dúvida. Ninguém tem dúvida. Só um pouquinho. É? Só um pouquinho. Tá bom. Então, bora lá. Então, vamos começar. O primeiro assunto que vamos ver, então, é a regionalização. Vamos lá para o mapa. O mapa está aparecendo para vocês bem direitinho? Dá para ver? Sim, mapinha do Brasil. Oi? Mapa do Brasil. Isso. O nosso mapa do Brasil, ele é composto de 5 regiões. Quais são elas? A verde, norte, a laranja, nordeste, a amarela, centro-oeste, azul, sudeste e a rosa, sul. Vimos na sala de aula que nas nossas 5 regiões, cada uma delas apresenta características diferentes. Umas são maiores do que as outras em extensão territorial, outra é maior em quantidade de estado, uma apresenta menor quantidade de estado. Então, a gente vai rever tudo isso na nossa aula de hoje, tá? Observando o mapa, lá na região norte, onde está de verde, me digam qual é o maior estado em extensão territorial. E aí? A gente viu em sala de aula. Amazonas. Amazonas, ele é considerado o maior estado em extensão territorial. Isso quer dizer o quê? Aquele que tem o maior número de terras. Vimos também ainda dentro da região norte que nós temos 2 estados que eles são considerados os mais desenvolvidos por conta da sua capital, Manaus e Belém. Quais foram esses 2 estados? Ih, peguei agora. Amazonas e Pará. Amazonas e Pará são os 2 estados mais desenvolvidos da região norte. Por quê? Capital de Amazonas, Manaus. Capital de Pará, Belém. São as capitais que geram renda, geram industrialização, empreendimento para a região norte. Então, faz com que ela comece a crescer. Com relação às nossas regiões, vamos agora para o lado da região norte, onde está de laranja, Nordeste. Dentro da região Nordeste, nós temos um estado que vimos na sala de aula, que ele é considerado para a gente o mais importante. Qual é esse estado? Bahia. Quando eu falo para a gente, estamos se referindo a quem mora aqui. Qual é o estado que a gente mora? Ceará. Ceará. Então, quando a gente fala de estado mais importante para a gente, ou seja, para a população do estado que moramos, a gente se refere ao nosso estado, ao Ceará. Mas, cuidado, tenham atenção. Temos outras características também da região Nordeste.
Qual é o maior estado do Nordeste? O maior. Bahia. Bahia. E o menor estado do Nordeste? Sergipe. Sergipe. Vocês lembram qual outra característica que Sergipe também apresenta? E aí? Alguém lembra? Não? Ele é o menor do Brasil? Ele é o menor do Brasil. Então, vamos voltar para cá. Vamos voltar. Deixa eu limpar. Então, ó, vamos lá. Vimos na sala de aula que na região norte nós temos o estado do Amazonas, que ele é considerado o maior em extensão territorial. E lá na região nordeste, o estado do Sergipe é considerado o menor estado do Brasil. Quando a gente fala em menor estado, é em população ou em quantidade de terras? Quantidade de terra. Quantidade de terras. Então, nós temos aqui, ó, já 2 dicas para o TD. Fiquem atentos. Maior estado em terras, Amazonas. Menor estado em terras, Sergipe. E aí, quando a gente fala de maior e menor, vamos pular para uma outra informação. Qual é ela? População. Nós temos 2 estados. Um que tem o maior número de habitantes do Brasil e o outro que tem o menor número de habitantes do Brasil. Vocês lembram quais são esses 2 estados? Eu só me lembro de um, tia. Qual? Eu acho que é o São Paulo, né? Pronto, São Paulo, ele é considerado o maior estado do Brasil em população. Isso quer dizer o quê? Que o maior número de pessoas morando em um estado é São Paulo. E o menor estado em população, ele está lá na região norte, que é o estado de Roraima. Então, vamos recapitular. Maior estado em extensão territorial, Amazonas. Menor estado em extensão territorial, Sergipe. Maior estado em quantidade de população, habitantes, São Paulo. Menor estado em quantidade de população, habitantes, Roraima. Até aqui, alguma dúvida? Não. Não? Deixa eu pedir vocês para desligar o microfone e ligar só na hora que for responder ou perguntar, porque aí fica dando interferência, tá bom? Continuando. Voltando para a nossa região norte, a gente viu que ele tem o maior estado em extensão territorial. Aí eu vou colocar o mapa para vocês. Olhando para o mapa, qual a maior região em extensão territorial? Norte. Norte. E qual a maior região em quantidade de estados? Nordeste. Nordeste. Então, ó, fiquem atentos às informações. A região norte, ela tem maior extensão territorial, mas ela não tem a maior quantidade de estados. Ela tem quantos estados, a região norte? E aí? 7. A região norte, ela tem 7 estados. E a região nordeste tem quantos estados? 9. Agora a gente vai, ó, recapitulando, a gente está só em revisão sobre o que já estudamos. Olhando para o mapa, me digam qual a menor região em quantidade de terras, aquela que tem o menor território. Sul. Região sul. E qual a região que tem a menor quantidade de estados? Sul. Região sul também. Tem quantos estados? 3. 3. Recapitulando. Região norte, maior em extensão territorial. Região nordeste, maior em quantidade de estados. Região sul, ela apresenta 2 características. Tem a menor quantidade de estados e tem a menor quantidade de terras. Até aqui, alguma dúvida? Não. No nosso Brasil, ele tem uma capital. Vimos também. Qual é o nome dessa capital? Brasília, mais conhecido como Distrito Federal. Isso. E ela está localizada dentro de qual região do Brasil?
Centro-Oeste. Centro-Oeste. Goiás. Centro-Oeste, que é a nossa região que está de amarelo. Vocês lembram por que a capital do Brasil foi levada lá para a região Centro-Oeste? Ela foi construída lá. Vocês lembram? Por causa da vinda da família real para o Brasil, que ela fugiu da. Calma, calma. Vamos lá. Vimos na sala de aula que a... Deixa eu voltar aqui para vocês. Eu quero que vocês me vejam. Vimos Tia. na sala de aula... Oi! A senhora tá no mesmo mapa, no primeiro mapa? Tô. Não estava aparecendo, não? Tava porque, sei lá, eu tava achando estranho, pensava que a tia tava mudando. Não. Agora tô aparecendo, não tô para vocês? Tá. Pronto, vamos lá. Vimos na sala de aula que a primeira capital do Brasil foi Salvador. Por que foi Salvador? Foi onde os portugueses desembarcaram quando descobriram o nosso país, ou seja, o nosso território. De Salvador, nós tivemos a segunda capital. Ela saiu de lá e foi para o Rio de Janeiro. E por que ela foi para o Rio de Janeiro? Porque a família real portuguesa saiu de Portugal e veio morar no nosso país. Então, foi para o Rio de Janeiro, por conta da localização, por conta do porto. Então, eles achavam que era mais apropriado desenvolver uma nova capital e ela ser implantada no Rio de Janeiro. Com o passar do tempo, foi acabando o período colonial, foi acabando o período da monarquia, ou seja, dos reis de Portugal comandarem o nosso país. Passamos a ter a república, onde o povo vota e decide quem vai ser presidente, governador, prefeito, senador, deputado estadual, deputado federal, vereador. Então, os nossos governantes, para assumir o cargo, é o povo que escolhe. Então, nós somos um país republicano. Nós temos uma democracia. Por conta disso, no governo de um presidente conhecido como JK, que é a sigla do seu nome, Juscelino Kubitschek, ele pensou o seguinte: ele era presidente do Brasil. A região Centro-Oeste, ela é pouco desenvolvida e precisamos povoar ela melhor, explorar a terra. Então, o que vamos fazer? Vamos construir a capital do Brasil. Vai sair do Rio de Janeiro e vai para Brasília. Então, vamos construir uma nova cidade. Além da questão de povoar, melhorar e explorar a região Centro-Oeste, ele pensou também o quê? Aí vamos lá para o mapa, para vocês entenderem. Olhando para a região Centro-Oeste, vocês percebem que ela está no meio do Brasil, não é isso? É. Pronto. Sim. Ela está no meio, isso na visão de Juscelino Kubitschek, que foi o presidente, o JK. Ele viu que se os governantes, os políticos saíssem da região norte com destino a Brasília, iria facilitar o seu deslocamento. Se saísse do Nordeste para Brasília, também iria ter essa facilidade. Da região Sudeste para Brasília, a mesma forma, e da região Sul. Ele percebeu que o centro do Brasil, onde Brasília iria ser construída, iria facilitar o deslocamento de todos os políticos, porque essa região ela está ligada com todas as outras regiões do Brasil. Entenderam? É verdade. Sim. Continuando, aí pegando essa última informação que eu falei, ó, que a região Centro-Oeste ela está ligada a todas as outras regiões do Brasil. Então, vocês olhando para o mapa, eu posso dizer que a única região do Brasil que tem fronteira com a região Norte, com a região Nordeste, com a região Centro-Oeste e com a região Sul com a região Norte, região Nordeste, região Sudeste e região Sul. Eu posso dizer que é a região Centro-Oeste? Sim. Sim. Sim, ó, observe que a região Norte tem o estado de Rondônia, que faz fronteira com o Centro-Oeste.
Pará e Tocantins. Então, nós temos 3 estados. Na região Nordeste, nós temos uma pontinha, mas fazemos fronteira, que é com o estado da Bahia. Bahia. Região Sudeste, nós temos Minas Gerais e São Paulo. São Paulo. E lá na região Sul, nós temos um estado, que é o Paraná. Paraná. Então, a única região do Brasil que faz fronteira com todas as outras é a região Centro-Oeste. Pronto. Ô povo inteligente, estão tudo expert. Vamos lá, continuando. Olhando ainda no mapa de vocês, me digam em qual região do Brasil está localizado o maior estado populacional. Isso quer dizer aquele que tem o maior número de habitantes. Eu quero a região. Qual Sudeste. é? Região Sudeste. Nós temos o estado de São Paulo, que está localizado nessa região. Continuando olhando para o mapa. Qual a região que está localizada o menor estado populacional? Nordeste. Populacional, de população, região norte, que é o estado de Roraima. Em qual região está localizado o menor estado em extensão territorial? Nordeste. Nordeste, que é o estado de Sergipe. Em qual região está localizado o maior estado territorial? Norte. Norte, que é Amazonas. Então, concluindo nessa questão, nós temos Amazonas, maior estado em extensão territorial. Roraima, o menor estado em população. São Paulo, o maior estado em população. E Sergipe, o menor estado em quantidade de terras. Alguma dúvida sobre isso? Não. Não. Para concluir sobre a nossa regionalização, me digam quantos estados compõem o nosso país. 26 mais o Distrito Federal. 26 mais um Distrito Federal. 26 mais um Distrito Federal. Aí vamos às nossas pegadinhas. Lembra que eu falei na sala? Se em algum item tiver assim, 27 estados, tá correto? Não. Mas se a pergunta for, quantas unidades federativas tem o Brasil? Aí tiver o item lá, 27, 24, 23 e 22. Qual o item que vocês vão marcar? 27. 27, porque quando a gente fala de unidades federativas, é a quantidade de modo geral. Mas quando a gente fala de estados, são 26 mais o Distrito Federal. Regionalização, alguma dúvida? Ou eu posso passar adiante? Não. Pode Não? passar. Pode passar, né? Então, vamos lá. Nosso... Tia. Oi. O menor estado em população é Roraima e o maior é São Paulo, né? O menor estado em população é Roraima e o maior é... São Paulo. Exatamente. Está certo. Tá respondendo o TD, né? Aproveitando a dica, né? Eu já respondi essa questão. Então, bora lá. O nosso segundo assunto que vimos na sala de aula foi os tipos de paisagem. Com relação aos tipos de paisagem, alguém tem muita dificuldade ou não tem nenhuma? Pode falar, não precisa ter vergonha, não. Um pouquinho. Um pouquinho, né? Pois vamos lá. Quando a gente fala de tipos de paisagem, a gente tem que associar o período que os portugueses chegaram nas nossas terras, onde o Brasil, o nosso território, era tudo verdinho, não era destruído, as árvores estavam intactas,
os habitantes que moravam aqui, que passaram a ser chamados de índios, eles só retiravam da natureza o que era necessário para o seu sustento, para o seu alimento. Se eles precisassem praticar a agricultura, eles tinham que devastar uma área, mas não era nada em muita quantidade, então não prejudicava a natureza. Nesse período, por volta de 1500, o Brasil ele tinha uma paisagem natural ou uma paisagem humanizada? E aí? Humanizada. No período que só os índios moravam no nosso país, o tipo de paisagem era natural ou humanizada? Natural. Natural. Por quê? Os índios não tinham a preocupação de destruir a natureza. Pelo contrário, eles tinham a preocupação de preservar, de cuidar. Quando os portugueses chegaram nas nossas terras, em 1500, desembarcaram lá em Salvador, encontraram uma área verde e com a árvore que para eles tinha grande valor. Vocês lembram que árvore é essa? Pau-brasil. Pau-brasil. O pau-brasil. E aí o que foi que os portugueses pensaram? Esse território ele tem grandes recursos para a gente explorar, levar para a Europa, vender e a nossa economia aumentar. Então vamos fazer o quê? Vamos pegar esse povo que mora aqui, que eram os índios, vamos escravizá-los, obrigá-los a trabalhar para a gente. Eles vão derrubar todas as árvores possíveis, ou seja, devastar o nosso litoral brasileiro, a nossa Mata Atlântica, pegar essa árvore e levar lá para a Europa. Quando os portugueses pensaram isso, eles estavam praticando a paisagem natural ou a paisagem humanizada? A paisagem humanizada. Paisagem humanizada. Lembrando a vocês que vimos na sala de aula. A paisagem humanizada ela pode ser chamada de transformada, modificada, construída, desenvolvida. Lembram, né, dessas palavrinhas? Lembro. É bom que lembrem, viu? Porque no TD de vocês, muitas vezes não vai vir só uma palavra, não. Pode vir qualquer uma delas. Pode vir humanizada, modificada, construída, desenvolvida. Lembrando que o nome muda, mas a característica ela é a mesma. Então, quando os portugueses começaram a praticar essa ação, eles modificaram a paisagem natural e passaram a fazer uma paisagem transformada. Desde então, o nosso país ele foi sofrendo modificações pela questão da necessidade do povo, da sociedade, do ser humano, do homem, para poder sobreviver. E aí, lembre que eu falei para vocês na sala de aula. Muitas vezes, a gente pratica uma ação contra a natureza para o nosso bem-estar, sem pensar nas consequências. E aí, futuramente, essas consequências, elas voltam para a gente, ou seja, a natureza manda de volta. Que consequências podem ser essas? Ó, nós temos tsunamis, que aí vem por conta do aquecimento global, movimento das placas tectônicas, desmoronamento dos morros, porque retiram a vegetação que segura, o movimento das dunas que invadem as pistas, porque tiram a vegetação de cima das dunas. Então, o povo, a sociedade, para o seu bem-estar, ele modifica a paisagem, modifica a natureza, e aí depois vem o retorno, muitas vezes de forma negativa. Vamos lá para a nossa tela. Nós temos assim, ó, a paisagem é responsável por registrar vários aspectos representativos da nossa sociedade. Nesse sentido, o conceito de paisagem está relacionado a que não se limita a uma divisão geográfica. Que é isso, professora? Que não importa onde nós estamos. A partir do momento que a gente destrói uma natureza, ela pode gerar transtornos, consequências para qualquer pessoa do nosso planeta.
nós temos lá embaixo, ó, a paisagem que vimos hoje já pode ter passado por um processo de modificação, possivelmente em decorrência do uso dado por ela. Vocês lembram do exemplo que eu dei na sala de aula sobre a rua da escola? Lembram desse exemplo? Sim, que era tudo mato, e aí depois eles derrubaram e fizeram uma escola. Exatamente, eu falei para vocês que por conta da necessidade de desenvolvimento da nossa população, as árvores começam a ser derrubadas, as casas começam a ser construídas e muitas vezes, ao realizar essa ação, a gente tira toda a vegetação. Aí eu perguntei para vocês, a rua da escola, a rua da frente, a gente encontra mais casas ou mais árvores? Casas. Mais casas. Uhum. Então, é uma paisagem natural ou modificada? É uma paisagem modificada. Modificada. Aí, do Modificada. lado da escola, onde tem aquelas árvores, tem as casas separadas uma da outra, ali é uma paisagem natural ou modificada? Modificada, que tem as casas, né? Exatamente, modificada. Mas quando a gente fala de modificada, eu posso dizer que mesmo ela sendo modificada, eu consigo encontrar mais árvores do que casas ali do lado. Atrás, ali por onde a gente fica perto da quadra, daquele lado ali de trás. É, eu sei. E aí? Nós temos mais árvores do que casas. Mas ela continua sendo uma paisagem modificada. Na frente da escola, nós já temos mais casas do que árvores. Mas também ela é uma paisagem modificada. O que eu quero dizer para vocês? Que independente da quantidade de árvores, se tem algo construído, ou seja, se tem casa, loja, supermercado, oficina, escola, farmácia, ou seja, se tem algo que foi construído no meio dela, ela deixa de ser paisagem natural e passa a ser uma paisagem modificada. Até aqui alguma dúvida? Não. Não? Vamos lá. Nós temos aqui uma imagem que representa, três imagens, que representa a paisagem natural. Vocês podem observar que não temos nada que representa a construção no meio dela. Então, isso significa que ela é uma paisagem intacta. O homem, ele não colocou as suas mãos na natureza, não é isso? É. Dá para vocês verem direitinho o texto que tem nela ou tá pequeno? Tá bom pra ver. Então, vamos lá. A paisagem natural é aquela onde não há a interferência humana. O que é essa interferência? Que o ser humano, ele não chegou a construir nada nela. Nós temos exemplo de rios, florestas, montanhas, vales, campos, lagos e mares. Aí vamos à pergunta que a gente fez em uma das atividades na sala. Se esse rio, essa lagoa, esse oceano tiver poluído, ainda continua a paisagem natural? Não, porque ele tá poluído. Não, ele vai passar a ser uma paisagem modificada. Por quê? Porque foi o ser humano que poluiu. Exatamente. O ser humano, ele poluiu, então teve uma consequência humana. Se nas florestas a gente encontrar lixo jogado, árvores derrubadas, ainda continua natural? Não, pessoas jogaram lixo, pessoas derrubaram. Exatamente, então já teve uma ação do ser humano, então a gente precisa entender essa ação. Se tem algo que o homem realizou nela, então ela deixou de ser natural e passou a ser modificada. Quando eu falo desse ponto, vocês precisam compreender o quê? Que para modificar uma paisagem, eu não preciso exatamente construir alguma coisa. Mas a partir do momento que eu queimo a floresta, que eu derrubo uma árvore, que eu jogo lixo nessa floresta, eu jogo lixo nos rios, o esgoto da minha casa, do apartamento, vai para dentro do mar. Então, a partir do momento que você causa alguma ação,
essa paisagem deixa de ser natural e passa a ser modificada, transformada. Entenderam? Sim. Sim, Sim? Vamos lá, sim. continuando, que a gente tem muita coisa para ver hoje. Paisagem humanizada. Nós temos aí 4 imagens que representam a paisagem humanizada. Vocês podem perceber que ela é diferente, não é uma da outra? Elas não têm a mesma denominação. Vamos começar pela primeira, ó. Essa que tem umas árvores, a de cima, que tem as árvores. E vocês podem identificar que no meio dela tem uma estrada, não tem um caminhozinho para as pessoas andarem? Se esse caminho, essa estrada, ela foi aberta, ela deixou de ser natural e se transformou o quê? Em modificado. Modificada. Ah, professora, mas aqui na imagem está aparecendo o nome humanizada. É a mesma coisa, lembram disso? Transformada, modificada, desenvolvida, humanizada. Elas têm a mesma característica. Aí você pula para a imagem do lado, que tem um céu, ó, escurecendo. Nós temos vários prédios, aqui já representa a grande cidade, prédios, casas, lojas. Essa paisagem aqui, ela foi totalmente modificada. Por quê? A gente vê mais concreto do que na natureza. Nas duas imagens de baixo, olha a diferença do que a gente está vendo. Nós temos, ó, essa que tem uma árvore. Dá para vocês identificarem a casa? Sim, tem uma casa ali. Tem uma casa, o resto é o quê? Uma árvore e o campo, ou seja, o matozinho baixo, que também faz parte de um tipo de paisagem. Essa paisagem, ela é natural ou ela é transformada? Ela foi transformada pelo ser humano. Ela foi fizeram a casa. transformada. Ó. Você percebe que além da construção da casa, outras árvores elas foram derrubadas, porque não só tinha essa. E ainda tem a cerca que foi, ó, levantada, que foi construída aqui do lado. Só que a preocupação dele foi em construir em todo o terreno ou apenas construir só a sua casa? Construir só a sua casa. Construir só a sua casa. Então, você olhando aqui, você pode dizer que essa imagem, ela é no campo ou na cidade? No campo. No Diferente da campo. cidade, ele só fez uma casa ao invés de destruir tudo. Exatamente. E aqui a nossa quarta imagem é uma imagem mais ampla, ou seja, uma imagem tirada de cima da serra. A gente pode ver que ela tem as duas coisas. Tanto temos muitas casas, muitos prédios, como também temos a vegetação. E aí, qual é o tipo de paisagem que a gente vai determinar? Humanizada ou natural? É humanizada, modificada. Humanizada, ela Humanizada. foi modificada, exatamente. Vamos passar aqui adiante. Se tiver dúvida, pergunte. Agora vamos ver se vocês entenderam o que eu expliquei. Vocês vão me dizer, eu vou perguntar aqui a alguns alunos, tá certo? Para não ficar todo mundo falando ao mesmo tempo. Vamos lá. Nós temos 6 imagens. Essas 6 imagens, elas representam ou uma paisagem modificada ou uma paisagem natural. Lia, me diz qual tipo de paisagem da figura 1. Vai lá, Lia. Modificada. Oi? Modificada. Modificada. Ravi, a figura 2, qual é o tipo de paisagem? Natural. Natural. Yasmin Costa, a imagem 3, qual é o tipo de paisagem? Yasmin? Natural, exatamente. Ela mandou aqui no texto. Maria Júlia, imagem 4. Modificada. Modificada. Yasmin Moreira, imagem 5. Natural. Natural.
Bia, a imagem 6. Humanizada. Humanizada. Então, nós temos, ó, a imagem 1, 4 e 6 modificada ou humanizada. A imagem 2, 3 e 5 natural. Vamos lá. O povo tá tão inteligente. Ai. Peraí, calma. Vai dar certo. Continuando ainda nas nossas imagens, tá? Agora eu quero que o Adley... Oi, tá aí? Adley? Não, Tá não? Tá não e respondeu, porra linda. Bora lá. Me diz qual dessas 6 imagens, qual das 6, ela é humanizada. a primeira, a terceira e a quinta. E a sexta. Primeira, terceira, a quinta, tem E a outra. sexta. E a sexta. Então, o número 1, número 3, o número 5 e o número 6 são tipos de paisagens humanizadas. Com relação ao nosso tipo de paisagem, há alguma dúvida? Eu entendi, tia. Então, a gente pode passar adiante. Pode ir. Sim? Bora lá. Aqui, ó. Se tiver dúvida, pergunte, meu povo. Vamos agora para o nosso terceiro assunto. Vimos a regionalização, vimos a questão das paisagens natural e modificada. Agora vamos para a orientação e localização. O que eu falei para vocês na sala de aula? Nós temos várias formas de se orientar e localizar. Uma delas é através dos meios naturais, ou seja, dos astros, o sol, as estrelas, forma com objetos, instrumentos. Nós temos bússola, nós temos um mapa, e aí para utilizar a bússola precisamos dos pontos cardeais. Para utilizar os astros, precisamos saber dos pontos cardeais. Durante esses diazinhos, alguém durante a noite ficou olhando para o céu procurando lá o Cruzeiro do Sul? Tia, eu Não. tentei, mas tava estrela nenhuma. Não tinha estrela nenhuma? Em nenhum dia? Não tinha, mas eu não vi o Cruzeiro do Sul. Pronto. Aí eu falei para vocês na sala de aula que quando os navios, lá na época da exploração das terras, nas expansões marítimas, Portugal, Espanha, quando não tinha informatização, ou seja, eles precisavam dos astros, que era o Sol e a Lua, e precisavam da bússola e do mapa. Quando eles tinham isso aqui, caso a sua bússola quebrasse durante a noite e ele achasse que estava perdido no meio do oceano, o que era que ele deveria fazer? Ele deveria usar os astros. Sim, mas aí se ele não encontrou o Cruzeiro do Sul, ele não viu, o céu estava todo fechado, estava nublado. E aí, o que era que ele ia fazer? Tinha que esperar amanhecer. Esperar amanhecer para ver o sol nascer, ou seja, ver o lado que o sol estava nascendo. O sol sempre nasce para que lado? Leste. E se põe para que lado? Oeste. Vimos na sala de aula que o nosso lado leste sempre tem que ser o lado Direito. direito. E o nosso lado oeste sempre tem que ser o lado Esquerdo. O nosso norte sempre tem que ser a nossa Frente. E o nosso sul sempre tem que ser as nossas Nas costas. Foi isso que a gente viu? Então, ao sol nascer, se o sol está nascendo aqui, ó, na minha frente, se ele está nascendo na minha frente, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que virar o meu lado direito para ele, não é isso? Para poder eu saber que ali é o meu lado leste. Se eu continuo com a minha frente para o sol, significa que a minha frente é o norte. Então, eu estou me orientando de forma errada. Não foi isso que a gente viu? Foi.
Foi. Foi, pois vamos lá, vamos para o mapa. Vamos aqui para as nossas informações. Os pontos cardeais são pontos de orientação no espaço que podem ser relacionados com a posição do Sol. O Sol ele costuma aparecer todas as manhãs, aproximadamente no mesmo lado do horizonte e se põe sempre ao entardecer, sempre do lado oposto. Isso quer dizer que se ele nasce no leste, ele vai se pôr no oeste. Tomando por base esses dois lados, leste e oeste, nós temos os pontos cardeais: frente, norte, costa, sul, lado direito, leste, lado esquerdo, oeste. Pontos cardeais. Alguma dúvida? Não. É o mais fácil, né? Não é isso o mais fácil? Acho que o mais fácil é a paisagem modificada e natural. Você acha? Então vamos lá. Olhando para a tela de vocês, nós temos o seguinte, ó. Tem um desenho do lado, não tem? Tem Esse desenho, como é que ele é conhecido? a rosa dos ventos, ou a Rosa rosa dos dos rumos, ventos. ou a rosa náutica. Exatamente. Olhando para a imagem da rosa dos ventos, vocês podem perceber que nós temos alguns pontos incompletos. Não é isso? Nós temos aí, ó, na estrela azul, nós temos Nordeste, Sudeste, Sudoeste e Noroeste. Esses 4 pontos que eu falei, eles são cardeais ou colaterais? Colaterais. Colaterais. Então, se eu coloquei na imagem os colaterais, a gente precisa fazer quem primeiro? Quem vem antes dos colaterais? Os cardeais. Os cardeais. Então, vamos lá, ó. Na estrela amarela, nós temos lá em cima. Quem é o primeiro ponto cardeal lá em cima? Norte. Norte. Lá embaixo, Sul. sul. Do lado direito Leste. e do lado esquerdo, Oeste. oeste. Lembrando a vocês que vimos na sala de aula e na nossa videoaula também, para os alunos que estão online, que o lado leste e o lado oeste, eles podem ser definidos por outra letra. Vocês lembram que letra é essa? E aí? Era o W e o E. O W e o E. Agora me diga, o W ele vai ser o leste ou o oeste? Oeste. Vai ser o oeste. E o E vai ser o Leste. Falei para vocês também que essas duas letras elas se tornam diferentes porque elas representam a língua inglesa. E o L e o O representam a língua português. Certo. Então vamos lá. Olhando para a tela, nós temos entre o norte e o leste, nós temos o entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, Sudeste. entre o sul e o oeste, Sudoeste. entre o oeste e o norte, Noroeste. noroeste. Bora, meu povo, participando da aula, bora acordando. Então, mais uma vez. Norte, sul, leste, oeste. Entre o norte e o leste, nordeste. Entre o leste e o sul, sudeste. Entre o sul e o oeste, sudoeste. Entre o oeste e o norte, noroeste. Então, juntando, nós temos os pontos cardeais e os pontos colaterais. Tá faltando qual ponto para a gente analisar? Subcolateral, exatamente. Então, vamos lá no subcolateral. Nós temos o subcolateral.
O que foi que eu falei na sala de aula sobre o ponto subcolateral? Ele é a característica e a junção de dois pontos. Quais são esses dois pontos? O colateral Cardeal. entre um cardeal. Pronto, o subcolateral é a junção do ponto cardial e o ponto colateral. Dica, sempre venham na ordem. A gente estuda primeiro o ponto cardial, depois a gente estuda o ponto colateral. Então, juntando os dois, sempre cardial e depois colateral. Vamos lá para a telinha para vocês observarem. O NNE significa norte, Nordeste. nordeste. Olha que depois do NNE tem explicando, ó, localizado entre o norte e nordeste. ENE, Leste, Nordeste. Leste e Nordeste. ESE, Leste, Sudeste. SSE, Sul e Sul, Sudeste. Sudoeste. SSE, Sul, Sudeste, SSO, Sul, Sudoeste. Sudeste. OSO, Oeste e Sudeste. ONO, Oeste, Noroeste. INNO, Norte. Noroeste. Norte, Noroeste. Parabéns quem estava participando e quem está respondendo. Então, ó, o que nós vimos hoje foi a revisão. Esse assunto está no TD de vocês. Região Brasil, regionalização, paisagens natural e modificada, pontos cardeais, pontos colaterais e pontos subcolaterais. Utilização do Sol e da Lua como astros naturais, utilização da bússola como instrumento de navegação, utilização do mapa como instrumento de navegação. Vimos também nos pontos cardeais que o seu lado direito sempre tem que ser o lado leste, o seu lado esquerdo sempre tem que ser o seu lado oeste. A sua frente tem que ser o norte, as suas costas tem que ser o sul. Os astros naturais que ajudam na localização, Sol e as estrelas. O Sol ao nascer e ao se pôr, ou seja, no entardecer. E as estrelas, você encontrando no céu o Cruzeiro do Sul, que você vai saber que ali está o seu lado sul. Com relação ao que vimos hoje, alguma dúvida? Que a gente vai para o TD. E aí? Não? Não. Então, quem não pegou o TD, corre lá para pegar. Quem pegou o TD, vamos lá para a explicação. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui o TD para vocês. Alguém não está com o TD? Ou todo mundo pegou o TD? Eu peguei. Tem alguém que não pegou, faltou no dia que foi entregue na escola, ou está no online e não foi pegar. E aí? Eu tô com TD. Tá com o TD, né? Ó, não pode falar a resposta, viu? Eu só vou explicar. E aí você, ó, vai prestando atenção e aí vai olhando quem já fez. Olha se tá correto o que fez. Quem não fez, aproveita com a dica e vai respondendo. Só falem a resposta se eu perguntar, certo? Combinado? Divertido. Bora lá. Primeira questão diz o seguinte, ó. Marque a alternativa que corresponde à quantidade correta de estados do Brasil. Aí, ele está perguntando a quantidade de estados. Ele não está perguntando a unidade federativa. Lembra que eu dei a dica, não foi? Quando for unidade federativa, é um tanto, uma quantidade. E quando perguntar de estados, é outra quantidade. Lembram disso, né? Eu lembro. Pronto. Aí o item A fala o seguinte, ó. 26 estados mais um Distrito Federal. O item B, 25 estados.
O item C, 25 estados mais um Distrito Federal. E o item D, 27 estados. Cuidado que aqui tem, ó, informação que eu falei lá no começo da nossa aula. Existe uma diferença para estados e unidade federativa. Tenham atenção. Nossa segunda questão. Marque a alternativa que corresponde, respectivamente, o maior e o menor estado em extensão territorial. Professor, o que é respectivamente? Significa que tem que ser nessa ordem. Então, você vai marcar o item que vem primeiro, o maior estado, e depois o menor estado. Estamos falando... Ei, tia, Oi. não tem o cabeçalho, né? Isso. Por que a gente bota em turma? Turma, vocês botam manhã. Não, desculpa, bota A. Turma A. Tá. O povo da manhã é turma A, o povo da tarde é turma B. Então, vocês nessa ordem vão me dizer, não é para falar, vocês vão marcar o item que tem. Primeiro, o maior estado em quantidade de terras e o segundo estado em menor quantidade de terras. Nós temos 3 itens. O item A diz Amazonas e Acre. O item B, São Paulo e Amapá. E o item C, Amazonas e Sergipe. Terceira questão. Das 5 regiões do Brasil, quais são as regiões? Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Dessas 5, qual aquela que ocupa a maior área do Brasil? Quando ele fala maior área, ele está se referindo àquela que tem a maior extensão territorial, ou seja, aquela que tem a maior quantidade de terras. Vimos lá no começo da aula. É para falar? Não, pode não. Fique quieta aí. Não pode, segredo. Nossa quarta questão. O IBGE, o que é o IBGE? Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, é um órgão público que ele é responsável por fazer pesquisas, definir as regiões, quantidade de estados de cada região. Então, ele é responsável pelos dados geográficos do nosso país, tá? Então, de acordo com o IBGE, o Brasil é dividido em 5 regiões. Marque o item que corresponde a essa divisão. Eu não vou falar a quantidade, quais são, porque se eu falar, eu vou dizer o quê? A resposta da quarta questão. Mas eu falei explicando a nossa primeira, segunda e terceira. Então, só ter atenção. Quinta questão, Rosa dos Ventos. Vocês vão completar com os pontos cardeais e os pontos colaterais. Não é isso? É. Pronto. Professora, eu posso colocar só a sigla em vez de escrever o nome? Pode, certo? Ou você coloca o nome ou você coloca a sigla. Pode ser um dos dois. Não tem problema, não vai estar errado. Entenderam, né? A quinta. Sim. Sexta questão. Os seres humanos podem utilizar diversas formas de se localizar. Explique e dê exemplos de quais eram as principais referências de orientação na época da comunicação original. Vocês vão dizer, presta atenção à sexta questão para quem não entendeu. Vocês vão escrever quais eram as formas que os nossos navegadores utilizavam lá no passado. Quando não tinha informática, não tinha GPS, não tinha computador, que era que eles utilizavam para se orientar. Vocês vão escrever aqui na sexta questão. Deu para entender a sexta? Tia, Oi? Tia, Oi? é porque ele tá pedindo pra, além de explicar, quer dizer, além de dar exemplos, explicar. E só tem 2 linhas pra explicar. Se não der, você pode escrever atrás, certo? Tá bem. Não tem problema, não. tia, vamos Sétima- supor, eu boto uma coisa, eu tenho que explicar como é que eles faziam para ser orientado com aquilo? Exatamente. Exatamente.
Foi um dos exemplos que eu expliquei para vocês. Ó. Vamos recapitular, presta atenção. Se eu utilizo a bússola e a bússola quebrou, qual a outra forma que ele poderia se localizar? Não é para falar, só estou dando dicas. Então, você vai escrever essas formas. Então, nós temos duas formas que eles usavam antigamente. Vocês vão escrever as duas formas, tá certo? 7ª questão. É o fato que a observação do céu desde muito tempo esteve presente na vida da grande civilização antiga. Quando a gente fala civilização antiga, é o povo ó, lá da época dos primórdios. Lembra do povo dos primórdios? O povo antigo? Onde a senhora morou? É, exatamente. Não, morei não, que eu ainda estou aqui, criatura. Lá da época que eu nasci, que eu era criança, dos primórdios. Bem antigazinha. Eu morei. Então você é o quê? Uma múmia? Agora é? Porque dos primórdios para cá faz muito tempo. Vamos lá. Vocês vão marcar o item que está associado ao método de localização moderno, mais utilizado atualmente. Atualmente, o moderno. Então, o moderno que a gente usa hoje, não é para falar não, viu? Ó, é a bússola, é a luz... Não fala. A luz das cidades, a rosa dos ventos ou GPS. Entre esses 4, você vai marcar o item daquele que tem o instrumento mais moderno. Não fala. E 8ª, descreva a importância dos pontos cardeais, colaterais e subcolaterais para a gente se orientar. Por que é importante a gente saber os pontos cardeais, colaterais, subcolaterais? Juntando esses 3, qual o instrumento que é utilizado? Então, vocês vão responder aqui na 8ª. 9ª, sobre o meio ambiente, tipos de paisagem. Você pode voltar? Oi? A senhora pode voltar? A 8ª? Bora lá. Você vai me explicar, vai escrever por que os pontos cardeais, colaterais e subcolaterais são importantes para a nossa orientação. Por que eles são importantes? Esses 3 pontos a gente encontra ele dentro de um instrumento, não fale o nome. Dentro de um instrumento. Esses 3 pontos, eles formam a rosa dos ventos. Por que eles são importantes? Eles estão dentro de um instrumento. Lembra? Não é para falar, não. Lembra qual é esse instrumento? Sim. Pronto, então você vai dizer por que ele é importante. Certo? Deu para entender? Sim. 9ª questão, você vai marcar o item correto com relação à paisagem. O item A fala o seguinte, ó. O ser humano altera e transforma o meio ambiente para preservar a beleza das praias e das florestas. Preservar. O item está dizendo que preservar. Vamos responder só a 9ª questão juntos. Vamos lá. A 9ª questão está falando que o item A, o ser humano, ou seja, a gente, modifica a paisagem para preservar as praias e florestas. Está verdadeiro o item A? Pode responder. Não. O item B fala, os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para adquirir conhecimento. Não. C. Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente por razões puramente psicológica, étnica e social. Não. Na verdade, não. Item D. Os seres humanos alteram e transformam o meio ambiente para suprir as necessidades da vida. Esse é verdade. Verdade. Então, quem não fez a 9ª, aproveita e faz ela agora, ó. Marca o item D. Tá aí uma questãozinha dada para vocês. Vamos para as nossas últimas questões. 10ª. Vocês vão me dizer qual o item incorreto. Então, é o item falso com relação aos tipos de paisagem. Prestem atenção, é o item falso. Isso significa que tem 3 verdadeiras e vocês vão marcar o item errado. Questão 11. Cada paisagem apresenta características que a tornam única, onde são classificadas em naturais ou modificadas.
marque apenas o item falso. Presta atenção, meu povo, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês. Nos meus TDs, nas nossas provas, quando eu pedi para você marcar o item falso ou o item verdadeiro, presta atenção. Você vai marcar com um X. Não é para colocar V e F, porque ele não está pedindo verdadeiro e falso. Está pedindo para marcar o item. Então, quando a gente vai marcar, é com um X. Tenham atenção para não responder errado, certo? Certo? Questão 12. Descreva um lugar do seu cotidiano, aqui já é com relação à sua vida. Você vai escrever sobre um lugar que você vive, com sua casa ou escola. Esse lugar você vai dizer se ele sofreu modificação ao longo do tempo. Você vai olhar para a sua rua. A sua rua, com o passar do tempo, foi construída mais casa ou cresceu mais árvores. Você vai escrever o que você vê na sua rua com o passar do tempo. Certo? Tá. Questão 13. Estamos terminando. Questão 13. Toda paisagem que reflete a uma porção de espaço ostenta marcas de um passado mais ou menos remoto, apagado ou modificado de maneira desigual. Está dizendo que a paisagem ela pode ser modificada de forma positiva ou negativa. O que é essa forma positiva? Com o passar do tempo, acaba se tornando uma área preservada, um zoológico, uma área como a Floresta do Curió, que a Floresta do Curió hoje é preservada, então não pode ter construção dentro dela. Então, isso é com o passar do tempo. A sociedade vai se preocupando em cuidar do seu ambiente. Aí vocês vão responder a questão 13 com relação à frase da questão. 14. Conjunto de lugares marcados por diferenças naturais que passam por diferentes processos históricos. Eles são chamados de ecossistema, bioma, espaço geográfico ou nicho geográfico. Vamos responder a questão 14 também. E aí? Qual foi o item que quem respondeu marcou? Pode falar. Ninguém fez a 14? Não? Espaço geográfico? Questão 14, o conjunto de lugares marcados por diferenças na natureza é o item C, espaço geográfico, está certo. E a questão 15, nós temos dois itens, o item A e B, que apresenta características diferentes. Vocês vão dizer a qual paisagem elas estão relacionadas. Se é uma paisagem natural ou se é uma paisagem modificada. Dúvida? Não. Não? Ô, tia, Oi. a senhora pode voltar para 13? Para 13? Posso. Bora lá. A questão 13, ela fala assim, ó. Toda paisagem que reflete uma porção do espaço, ou seja, o espaço geográfico, a área dela, ostenta marcas de um passado ou mais remotos, quer dizer, ou muito antigo ou atual. A questão quer que você marque um item relacionado com essa ação. Aí eu estou dando o exemplo da Floresta do Curió. Antes, aquela área ali do Curió era toda vegetação, ali, todinha, onde o colégio foi construído, as casas, tudo aquilo ali antes era floresta. Com a necessidade da população de ter suas casas, de ter o comércio, foi começando a destruir a natureza. Aí o que foi que a sociedade fez? Aquela área da Floresta do Curió hoje ela é preservada. Então, para ajudar a população e não acabar totalmente com a natureza, nós temos uma área preservada que é utilizada pela sociedade para caminhar, fazer piquenique, ficar sentado conversando. Então, utilizou um espaço que ainda poderia ser destruído para preservar,
para que ela não seja mais destruída. Entendeu? Deu para entender? Acho que sim, tia. Entendi. Se não conseguir entender, quando for responder ela, tiver dúvida, aí pode ir lá no Class perguntar, tá certo? Tá bem. Então, alguém tem mais alguma dúvida? E aí? Não. Não? Então, a gente pode encerrar nossa aula aqui? Deixa eu só Sim. confirmar aqui. Yasmin Moreira, Yasmin Costa, Ravi, Maria Júlia, Lia, Bia e Adley, não é isso? Certo? Então, meu povo, vamos ficando por aqui, ó. Tchau!